Shalom a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre o dízimo. No vídeo de hoje, vamos verificar em quais versículos do livro de Levítico encontramos sobre dízimos e primícias. Antes disso, eu gostaria de passar para vocês o significado da palavra Levítico. Normalmente, ouvimos falar que Levítico significa o livro das leis. E não está errado. De fato, Levítico é o livro onde Moisés transmite ao povo todas as leis que aquela nação deveria cumprir. Leis essas que vieram do próprio Criador. Levítico, em português, é uma palavra derivada do latim, Leviticus, e emprestada do grego, em uma referência à tribo de Levi. Porém, no hebraico, cada palavra tem um significado, e no caso da palavra Levítico, tem um significado muito mais profundo que apenas o livro das leis ou Levi. A palavra Gênesis, por exemplo, ou no hebraico Bereshit, significa no princípio. Também é onde o Criador se faz conhecido. A palavra Êxodo, no hebraico Shemot, significa nomes. A partir daí, o Criador dá uma identidade ao seu povo, a partir de Êxodo, povo que ele escolheu. E agora, Levítico, Vaikra, significa e chamou, ou chamado pelo Criador. Podemos verificar isso no próprio capítulo 1 e versículo 1. E Adonai chamou Moshe, Moisés. Se você for na sua Bíblia, Levítico capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito: E o Senhor chamou Moisés. Então, chamou e chamou significa Levítico. Mas quem eram os levitas? Como já falamos, eram uma das tribos de Israel. Israel foi dividida em 12 tribos, e uma delas era a de Levi. Essa tribo era especificamente de sacerdotes e levitas. Eles cuidavam dos trabalhos do tabernáculo, cuidavam também dos holocaustos, das ofertas, dos dízimos, primícias. Também estavam encarregados de cuidar dos estrangeiros, dos necessitados e das viúvas. Se você quiser acompanhar comigo, então, em Números capítulo 18, no versículo 19, nós vamos entender melhor o porquê a tribo de Levi, e somente eles, poderiam receber dízimos, primícias, oferta e holocaustos. Números 18. Os deveres e direitos dos sacerdotes e dos levitas. Observe o que está em vermelho, sacerdotes e dos levitas. Explicando o título acima. Deus estava passando os deveres e direitos dos sacerdotes e levitas, da tribo de Levi, correto? A resposta é sim. Então aqui, esse capítulo, Números 18, seriam os deveres e os direitos dos sacerdotes e dos levitas da tribo de Levi. Os pastores, padres, bispos, reverendos e por aí vai, são da tribo de Levi? A resposta é não. E nem templo ou tabernáculo existe mais para tal serviço. Versículo 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor
dei-as a ti, ou seja, ao sacerdote e aos levitas, e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por direito perpétua. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo, ou seja, para ti, para o sacerdote, os levitas da tribo de Levi. Explicando a palavra acima, todas as ofertas que os filhos de Israel, nação, oferecessem ao Senhor no tabernáculo seriam dadas para os levitas e sua descendência. Novamente, os pastores, padres de hoje, têm o direito de recebê-las? A resposta é não. E por que não? Porque não são da tribo de Levi. No versículo 20, disse também o Senhor a Arão: na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Lembrem-se que as tribos de Israel foram separadas em 12. Então, no meio das 12 tribos, os levitas não teriam herança nenhuma. Aqui o Criador fala que ele mesmo era a herança da tribo de Levi. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Explicando a palavra acima, Deus não permite que a tribo de Levi e sua descendência possa adquirir terras para plantar e tirar seu sustento, pois a herança dessa tribo era o próprio Deus. Por conta disso, por eles não terem direito à propriedade, Deus determinou que cada uma das 11 tribos restantes dessem os dízimos e as ofertas para que tanto o sacerdote quanto os levitas tivessem como se manter. Eles deveriam apenas servir na tenda da congregação, ou seja, no tabernáculo. Então, essa é a origem dos dízimos. Versículo 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Então, o povo de Israel não poderia mais adentrar a tenda da congregação. A partir de agora, seriam apenas os levitas que fariam isso. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este, para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então ele volta a falar que a partir de então, eles receberiam todos os dízimos, todas as ofertas, porque eles não teriam herança, não teriam terra para plantar. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então aqui o Senhor está mandando falar com Moisés. Quando os levitas receberem das outras tribos os dízimos, eles teriam que tirar o dízimo dos dízimos. Atribui-ser-vos-á a vossa oferta, como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim, também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos
que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Então, além do dízimo dos dízimos, eles tinham que separar também uma oferta, os dízimos de todas as ofertas. Para dar para quem, então? Eles teriam que pegar esse dízimo e dar para o sacerdote, Arão, no caso. Então, os levitas, quando recebiam os dízimos, ele pegava o dízimo dos dízimos. Quando recebia a oferta, ele pegava os dízimos e entregava para o sacerdote. No caso ali, era Arão. Explicando a palavra acima. Os levitas, ao receberem os dízimos e as ofertas, deveriam dar os dízimos dos dízimos, e deveria ser o melhor de todo o alimento, pois essa era a parte do sumo sacerdote, Arão. De todas as vossas dádivas, apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhe dirás: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos, o restante destes, como se fosse produto de eira e produto do lagar, se contará aos levitas. Comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação. Explicando a palavra acima. Deus manda comer os dízimos. Isso mesmo que você ouviu. Deus manda comer os dízimos. Então, os levitas e o sacerdote eles deveriam comer os dízimos, porque era alimento mesmo, e não dinheiro. Lembrando que existia dinheiro naquela época. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então, sempre que os levitas entregassem o melhor ao sacerdote, eles estariam, digamos assim, bem com Deus. Caso contrário, se eles profanassem, eles viriam a morrer. Então, agora que a gente já compreendeu para quem eram os dízimos e primícias, a gente já entendeu para que serviam os dízimos, para quem era, para qual tribo, o que eles podiam fazer, somente quem poderia receber. Então, agora a gente vai verificar os versículos que falam sobre dízimo e primícia em Levítico. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Levítico, capítulo 2, versículo 12. A oferta de manjares. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Versículo 14. Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Em Levítico 23, esse capítulo é sobre as festas que o povo de Israel deveria realizar todo ano, e uma delas é a festa das primícias, que a gente leu no vídeo anterior. As festas solenes do Senhor. As primícias, versículo 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e sagardes a sua sega, então trareis o molho das primícias da vossa sega ao sacerdote. O Pentecostes, versículo 17. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Versículo 20. Então, o sacerdote os moverá, com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor,
com os 2 cordeiros santos serão ao Senhor, para uso do sacerdote. Levítico 27. Não há resgate para as coisas consagradas. Versículo 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Versículo 31. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Eu já vou explicar o que significa isso. Versículo 32. No tocante a todas as dízimas, de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Versículo 34. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. No versículo 31, diz que a lei permitia resgatar o dízimo, ou seja, ficar com o dízimo. Ao invés de levar o dízimo para os levitas e depois os levitas para o sacerdote, eles tinham essa opção, em alguns casos, de resgatar o dízimo e ficar para eles, desde que pagasse o quinto sobre ele. Esse quinto era um imposto que havia sobre Israel. Outro detalhe é que todos os dízimos e primícias eram alimentos, e conforme terminou o versículo 34, esses mandamentos foram ordenados para os filhos de Israel, bem como as festas que foram estipuladas. Então, tinha nesse momento, no caso no versículo 31, aí sim era dinheiro porque eles tinham que pagar um imposto quando eles resgatassem o dízimo, mas apenas nesse momento, senão sempre era alimento. Então, em Levítico, essas são as palavras que falam sobre dízimo, oferta, sobre primícia. Fica bem mais fácil você entender para quem eram depois que você conhece o porquê da tribo de Levi. Então, fica muito mais fácil entender sobre dízimo e primícia. Né? Quando a gente lê agora, a gente sabe que eles estavam entregando para uma tribo específica, que era a tribo de Levi. Não tem nada a ver com as igrejas de hoje. Ao cobrar os dízimos, eles estão errados. Eles não deveriam cobrar dízimo, porque eles não são da tribo de Levi. E nem nós deveríamos devolver. Isso não está correto. Claro que se você quiser devolver, você faz o que você quiser, o dinheiro é seu. Mas, biblicamente falando, isso só seria possível se existisse tribo de Levi. E não existe mais essa tribo de Levi com o templo hoje, digamos assim. Na próxima parte, então, nós vamos estudar o que diz sobre dízimo e primícias em Números. Eu queria apenas pedir para você, caso você não seja inscrito no canal e você quiser receber as notificações quando eu postar algum vídeo, eu estou postando toda semana. Se você quiser acompanhar essa série sobre os dízimos, então você precisa se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você puder também clicar em gostei ou não gostei, isso ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Tá certo? Muito obrigada para você que ficou até aqui. Até o final desse vídeo. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more.
surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna